As medidas que o governo precisa adotar para trazer um cenário de mais estabilidade passam pela discussão, na minha avaliação, de um corte nas despesas, de um corte de gastos para que, de certa forma, não tenhamos os indicadores saindo do controle. Eu queria saber, Francine Ferreira e Adriana Ferreira, se nesta conversa que estamos falando aí de gastos que, de certa forma, não pudessem sair do controle, a gente está incluindo, por acaso, assim, emendas parlamentares, assim, pode ser que elas tenham saído do controle do ponto de vista de valores, assim, de falar de montante de 50 bi na mão de 513 deputados fazendo indicações e que já temos, na última semana, 3 parlamentares indiciados pela Polícia Federal por vender emenda parlamentar fazendo jogatina. Eu estou sendo muito leve ao falar jogatina com esse tipo de coisa. Tá contando, Hugo Mota, também isso? Ou o Congresso Nacional, mais uma vez, vai querer passar incólume sobre essa história de decisão sobre despesa? Isso é papo do governo federal. Eu achei que a Adri ia falar, eu tava esperando. Não, pode falar que depois eu entro. Não, perfeito. É justamente interessante a gente trazer essa discussão à tona novamente, porque é aquela velha história, né? Ele fala, precisa ter controle dos gastos e tudo. E aí, não estou saindo em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de forma alguma, mas trazendo fatos, uma coisa que ele tá certo é porque, ao falar sobre pautas bombas, ao falar sobre apoio entre Congresso e Executivo, é justamente aquela questão, né, de que a grande crítica dele o governo manda pacote de gasto, manda questão XPTO para tentar fazer um corte ali, um ajuste. Quando chega na casa, na Câmara ou no Senado, o projeto acaba sendo completamente descaracterizado. E, por vezes, até cria aí desonerações ou outros tipos de vantagens. Então, acaba totalmente com o que seria o objeto final ali daquela pauta, né? E aí vem justamente dessa questão de dividir responsabilidades, né? E quando se fala de um semipresidencialismo nesse momento, que é outra pauta que está em discussão e tudo, mostra realmente que para o Congresso Nacional não deveria existir executivo, né? Deveria existir ali o poder legislativo que vai digitar justamente como que o dinheiro vai ser gasto ou não e por emendas parlamentares impositivas. Então, assim, é sempre essa fatia crescendo e esse quero mais constante e a conta não fecha, né? Então, quando a gente vê o Haddad chegando no Congresso Nacional essa semana com 25 pautinhas ali debaixo do braço, pedindo ajuda e não sei o quê, principalmente pautas muito polêmicas, a desconfiança do que vai passar ou não é gigantesca. A gente tratou desse assunto aqui essa semana, e a desconfiança do mercado também é gigantesca, justamente porque a gente sabe que, no final das contas, essas pautas acabam sendo desidratadas por lá, porque hoje, grande parte também para onde esse dinheiro está indo de emendas e tudo, é o legislativo quem decide, né? Quem define. O governo virou um mero executador mesmo de emendas. Adriana. Eu fico pensando se ele chegou a falar isso para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, naquele encontro que ele recebeu as 25 metas, prioridades, né, para 2025, 2026. Fala que a gente chegar e falar, né, assim, ô ministro, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Vamos discutir essas pautas aqui, ok? Mas, na verdade, né, a solução para a economia passa por um reequilíbrio fiscal. Então, assim, ele podia ter falado isso, e será que falou, né? Será que disse? Porque na fala que a gente acompanhou logo no início aqui da introdução ao assunto, a gente viu que o clima estava muito amistoso, né, para vir aí, com essas declarações mais duras por agora. E eu trago ainda, ele criticou, né, a questão do preço dos alimentos em algumas entrevistas, falou sobre a alta do dólar, né, que tem fatores que acabam interferindo diretamente nesse ponto, e diz que tudo isso passa por uma política de enfrentamento à questão fiscal do país. Então, ele já começa a fazer críticas mais duras em relação à economia, em relação à política econômica do país, né? E aí eu fico só pensando isso, assim, será que o ministro Fernando Haddad, assistindo a essas entrevistas, falou assim, nossa, mas não é aquela mesma pessoa com a qual eu conversei, né, há 2 dias. Fica essa pergunta, esse meu questionamento. Mas, de certa forma, como presidente da Câmara,
tem que ter diálogo, né? Aí eu vou para aquela questão mais do senso comum. Tem que ter diálogo, tem que ser aquela pessoa que tem a habilidade política de conversar com um, de conversar com outro. Então essa questão, até esse termo que você trouxe, Guilherme, de morder, assoprar, né? Acho que foi a Fran que falou, né? Na análise dela. Eu acho que passa muito por aí, sabe? Vamos ver quais vão ser as outras declarações que vão agradar mais a base do governo ou até o governo federal. A gente vai observar mais esse comportamento, está só no início, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente vai começar a ter uma visão mais clara, assim, de como que é o comportamento realmente do deputado Hugo Mota. Ainda E se vocês me permitem, Claro, desculpa, me permite acrescentar só uma coisinha bem pequena, quando a gente está falando de corte de gastos e tudo, ele, em uma entrevista hoje também, o Hugo Mota pautou essa conversa toda, né? Ele falou que seria justo ou coisa do tipo criar mais 14 vagas na Câmara dos Deputados para parlamentares, justamente para se encontrar um equilíbrio ali na representação dos estados, né? A discussão no TSE, enfim, o que tem hoje é que as 513 vagas sejam redistribuídas, né? Mas ele falou sobre criar, que na avaliação dele botar até julho para criar novas 14 vagas. Disse que isso não mudaria no orçamento da Câmara, teria ali uma redistribuição. E fazendo um cálculo muito rápido, somente de salário, para a gente lembrar que o salário de deputado hoje, assim como de senador, do presidente, de ministro do STF, de ministros, enfim, está aí na casa de R$ 46.366,19, para ser mais exata. Então, pensando mensalmente num salário desse, que ele disse que vai readequar lá dentro do orçamento da Câmara, dá aí cerca de R$ 650 mil por mês, somente com salário de novos 14 deputados. Inclusive, Minas Gerais ganharia mais um aí, passando de 53 para 54. Não, mas é que... É porque já tem pouco deputado, Eu né? acho que a culpa é de todos nós que achamos, e erroneamente, que essa história de agregar mais pessoas para dentro de um negócio não traz mais custo, assim, não é possível. Essa equação, a gente certamente é que está vendo de uma maneira errada. Maldade. É maldade, eu tenho certeza, assim, maldade e leviandade da parte de vocês, ficam fazendo conta assim, pô, mas como é que você vai somar mais 14 pessoas e o negócio vai ficar mais barato, né? Tá parecendo, assim, rateio de fecha a conta do bar, né? Aí alguém, não, fecha aqui, divide e tal. Aí um vai mais cedo. Tem mais 14 pessoas, mas tem mais 14, a não ser que você divida igualzinho, fica mais barato. Essa conta aí eu não consigo fechar, não.